tá? Estenda as mãos, vamos estar orando pela nossa pastora. Pai, eu quero te louvar, Pai, te agradecer, Pai, pela nossa pastora, Senhor. Obrigado, Senhor, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem algo do céu hoje para nós, Pai. E queremos declarar, Pai, corações quebrantados, Pai. Eu oro, Pai, que um óleo, Senhor, de fidelidade, Pai, de alegria, de renovo, de fé, de temor do Senhor venha sobre nós nessa noite, Pai, nessa manhã. Usa, Senhor, a vida da minha pastora, Pai, reveste ela, Pai, fortalece ela, concede sabedoria e revelação, Pai. Assim nós queremos te agradecer pelas maravilhas que o Senhor fará ainda hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Um dia pode se assentar. Uau! Glória a Deus, amém? Desliga esse aqui, neguinho. Amém? Bom dia. Maravilhoso, né? Palavra na hora certa, né? Ele orou ainda por revelação. Abaixa um pouquinho, Lucas. Ele orou ainda por revelação. E quando ele estava falando dos dízimos, Deus estava falando comigo e eu falei, entendi. Porque a gente sempre sabe, mas a gente tem coisa que a gente precisa ser revelada, amém? De tempos em tempos, ou seja, vir como uma verdade absoluta no nosso coração, né? Quando a gente dizima, aquilo sai da nossa mão agora. Agora, quem vai tomar conta totalmente é o Senhor, porque nós dedicamos a Ele. Então, o inimigo não tem como tocar mais. Porque se ele tocar, ele vai estar tocando contra o Senhor. E contra o Senhor ele não consegue. Mas quando aquilo está na nossa mão, e a gente está amando aquilo, ou então está temendo perder aquilo está na nossa mão, e na nossa mão o inimigo ele toca, né? Então, aleluia pela essa palavra, eu senti assim, essa revelação no meu interior. O culto, gente, o nosso culto, ele é um culto racional, segundo diz a palavra de Deus, amém? E o que é um culto racional? Veja bem, nós temos pessoas aqui que cantam, que dançam. Hoje não teve, né? Mas tem, né? Geralmente tem, né? A Bruninha está lá com o neném, né? As duas lá estão com o neném. Vem dançar com o neném no colo, daí Diogo. Vamos fazer uma coisa nova aqui, amém? A gente tem esse culto, essa forma de culto. Uma pessoa vem, ora pelas ofertas, ministra, né? Isso tudo. Mas não quer dizer que você aí vai ficar assim. A Bíblia fala que o nosso culto ele é racional. A gente tem que interagir com Deus, amém? Na adoração, quando a gente levanta a mão, quando a gente entende que vem uma unção na adoração, tem uma hora na adoração, se você prestar atenção, que o céu abre. Essa é a hora de você pedir a sua cura para o seu corpo físico, é a hora de você pedir pelas suas finanças, é a hora de você pedir pelos perdidos. Não precisa ser exatamente na hora que ele ora pelo Life Card, aqui pelo Care Card, whatever, né? Que ele ora ali pelos... Né? Eu estava ali, já estava orando pela nação, antes dele estar ministrando sobre a nação. No começo, né? Porque eu senti no meu espírito. Então, tem uma hora na adoração que você vai sentir de orar pelo seu familiar lá no Brasil, que você vai sentir de orar pela sua situação, seja lá o que for. É a hora da janela aberta. Por isso que a gente chega na hora no louvor, para a gente acalmar o nosso coração. É o nosso coração, a nossa alma que precisa ser acalmada. Que vem, né, que nem eu acordei, estava cansada, tive batalha espiritual essa noite. A gente acorda meio assim, né, meio para lá, meio para cá. Mas depois, quando você chega aqui na casa do Senhor, e quando você pega do começo, Deus começa a destruir aquilo que estava amarrando dentro do seu interior, como canto aqui, de dentro para fora. Amém? Então, Deus vai fazendo. Depois, na hora da oferta, é a sua oração. Você que tem que orar pelas suas finanças. Você tem que trazer a sua oferta, mas você tem que declarar o que você quer sobre a sua vida financeira. Amém? É você que declara. Ele ora simplesmente por uma condução de um culto, mas a nossa fé que tem que estar envolvida no negócio. E se você pensa, nossa, não sei orar, então fala sim, amém, pelo menos, e concorda com o cara que está aqui, que ele quer abençoar a sua vida com a oração dele, amém? Ou a mulher que esteja aqui, então, no seu coração tem que estar responsivo. A fé é algo responsiva, não é algo parada. Estática. Eu tenho que estar lá, tanto que ele estava ministrando sobre oferta, eu lidero ele, mas por que eu não posso aprender com ele? A gente tem que aprender, gente. E um pouco disso a gente vai falar hoje. Não é porque ele não é nem um diácono, eu não vou receber essa palavra. Você está entendendo? Podia vir uma criança aqui, eu ia receber a palavra da criança. Por quê? Isso significa que nós todos pertencemos a um corpo e, a gente é edificado assim. Não é só uma mão trabalhando.
é assim. Então, quando alguém vem falar, você tem que receber como uma palavra de Deus. E dentro do teu coração tem que estar assim, sim, amém, é isso, muda a minha vida, faz isso, Senhor, coisa e tal. Na hora que você vai orar pelos perdidos, é a sua oração. Ele ora pelos perdidos dele, você ora pelos seus perdidos, amém? E assim a igreja alcança território, e assim as pessoas são alcançadas. Essa semana na intercessão, eu achei assim muito tremendo, porque na intercessão a gente vai orando o que vem do Espírito para nós. Essa semana eu orei por soltura. Eu falei, Deus, aonde estão os filipinos? Aonde? Eu sei que você está aí, né, Mark? Mas, inclusive, o Mark agora é papai de novo, amém? Filho dele lá, né? Noah, nasceu essa semana. Nicar passa muito, muito bem, né? Graças a Deus, nunca vi facilidade, glória a Deus, né? E assim, eu falei, onde estão os filipinos? Tem que ter mais do que essa família somente, não é? Tem mais, não tem filipino aqui? Eu sei que tem, eu esbarro com elas, tal, tudo. Então, aí nós começamos a orar. E aí 2 me ligaram. Uma que congregava em Comac e outra em Nagoya, procurando um lugar mais perto para congregar. Isso não é coincidência, gente. Tá? A oração, ela alcança, mas precisa o quê? A sua fé envolvida, não só orar, mas também ir, estar disposto, amém? Mas não é essa palavra bem nesse sentido que eu vou trazer hoje. Abrem Juízes 12, amém? Juízes 12. Não, é o 13. Amém? É o 13, está do lado do 12 da Joe. Amém? Mas antes de a gente ler Juízes, eu quero falar hoje algo que Deus tem trabalhado no meu coração há umas 2 semanas atrás, ou mais, na minha vida. Amém? Eu quero compartilhar com você, não como uma pessoa que não precise dessa palavra, mas como uma pessoa que precisa e tem se dobrado a essa palavra. Amém? Eu quero falar hoje sobre uma coisa chamada humildade. Amém? Amém? Glória a Deus. Deus vai destruir cadeias aqui na nossa vida, porque Ele quer que a gente seja livre. Amém? O que é humildade? Humildade é uma capacidade de reconhecer os seus próprios erros, defeitos, limitações. É uma demonstração de respeito, de submissão, de reverência. É a ausência de sofisticação, é modéstia, é a ausência de orgulho. Amém? A gente pensa assim, nossa, antes de eu ser cristã, eu era orgulhoso, agora eu não sou mais. Não. Não é bem assim, parece uma praga esse troço, tá? Ele gruda na gente e a gente vai ter que, durante a nossa vida inteira, notar, durante estágios e períodos na nossa vida, a gente vai ter que notar se isso está se apegando a nós novamente. É como um chiclete que vai e volta. Sabe chiclete no cabelo? Vai e volta. Entendeu? Você tira, sempre sobra um pedacinho. É mais ou menos assim. No meu, imagina, ia ter que raspar. Não é verdade? O homem, como criatura, teve um problema com orgulho. O pecador também e o santo também. Então, todos esses 3 aspectos, a humildade, ela precisa alcançar esses 3 tipos. Então, não é só para a gente aqui dentro da igreja, não é só para o pecador ali fora, amém? Mas é para todos os níveis. Nós aqui dentro da igreja, o homem que é pecador e também foi para antes da queda, amém? O pecador, ele foi corrompido pelo engano do quê? Não estou falando de quem. Quem trouxe o engano, todo mundo sabe que é o cão. Mas ele foi corrompido pelo pecado de independência. Amém? Só que esse pecado de independência, ele está coberto com o orgulho. Porque foi o orgulho que tirou Satanás do céu. Amém? E o inimigo, ele olhou e falou assim, eu vou arrancar o homem do mesmo lugar que eu saí. Da presença de Deus. Porque o Deus Pai, ele é humilde. Amém? E ele criou o homem de um ser humilde. Sem orgulho, da mesma maneira que tem o seu atributo no seu caráter de humildade, assim era a semelhança do homem. O homem antes da queda. E o diabo, ele olha, ele fala, o que pode tirar o homem da presença de Deus? O orgulho. Deixa eu ir lá. Através do orgulho, ele proclamou um pecado de independência. Quando o homem olha para aquela conversa mole da serpente, amém? Gênesis 3:5, Deus sabe que no dia que dele comerem dos frutos, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus e conhecerão o bem e do mal. Deu a impressão que a autoridade de Deus era uma coisa ruim. Era uma coisa que estava oprimindo eles, sufocando eles, tipo, colocando para baixo. Nossa, é como se Deus estivesse te escravizando. Você já sentiu alguém falar, eu não sou crente porque é pesado ser crente, eu não sou crente porque tudo tem que obedecer a Deus, isso é ruim. Não é ruim.
A obediência é proteção, é segurança, amém? Vocês que têm filho pequeno, vocês deixam a criança pegar faca, pegar isqueiro, fazer fogueira no meio da casa? Vocês não são loucos, espero, amém? Né? Porque a gente sabe que isso em si não é mal, mas no lugar errado, com uma irresponsabilidade, né? Com uma falta de maturidade para deter um fogo, para deter uma faca, aquilo vai ser uma tragédia. E era bem isso que o Senhor, Ele estava nos protegendo para a gente ser liderado, porque a nossa alma fora de lugar, ela dá problema para nós mesmos. É como uma faca na mão de uma criança. Ela vai te matar mais cedo ou mais tarde, te ferir bem forte. Então, a marca hoje, a gente precisa entender, de uma pessoa que é nascida de novo. A gente fala muito, o fulano é crente, é crente. Ah, é? É mesmo? Se ele é crente, ele é humilde, porque essa é a marca dos nascidos de novo, a humildade. É uma pessoa que vai ser ensinável, é uma pessoa que ela vai ser submissa, ela vai ser reverente. Se existe outra coisa dentro dela, então, ela não é nascida de novo. Ela pode crer em José, em qualquer J na sua vida, menos em Jesus. Porque se ela conhece Jesus humilde, o caráter dela é moldado a essa humildade. A primeira coisa que acontece na vida de uma pessoa, ela pode ser letrada, ela pode ser mais estudada que você. Ela realmente, igualzinho Paulo, o que aconteceu? Paulo, ele sabia tudo. Ele foi criado por Gamaliel. Mas quando ele nasceu de novo, o que ele fala? Eu nada sou. Eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender com Cristo. Eu tenho que aprender com os outros. Eu sou servo. Muda. O ar muda, porque mudou de dentro para fora. O que ele estudou, o que ele sabe, ele já não está mais debaixo de um holofote, eu que sou o cara. Pelo contrário, eu quero saber como que é. Me ensina vocês que estão na caminhada antes. Amém? E ele muda completamente, porque nasceu de novo. Então, vamos olhar para a nossa vida, amém? Eu não estou aqui para te ofender essa manhã, amém? Eu estou aqui para ferir ninguém, mas eu estou aqui para a gente que seja liberto, amém? No momento que a gente para de aprender, que a gente não quer mais ser ensinável, é algo que está começando a ficar errado na sua vida, né? Uma vez eu escutei uma ministração que falava assim que tinha gente que, se é o pastor, a pessoa recebe a palavra, mas se é um diácono, a pessoa não recebe a palavra. Se é um irmão que chega em você, você não recebe a palavra. Por quê? Porque ele não é ninguém. E você, então, entende que tem uma estrutura de orgulho dentro dessa pessoa. Amém? Foi o que eu disse no começo. Seja quem for, se é da parte de Deus, eu vou ouvir, eu vou ponderar e eu vou orar a Deus para que Deus faça o que seja preciso. Amém? Em nome de Jesus. Ontem foi maravilhoso o nosso culto de mulheres aqui. Amém? Foi muito surpreendente. Só vou parar por aqui. Amém? A partir da queda de Lúcifer com o orgulho sempre, anota isso, se você está anotando, o orgulho sempre traz perda, a humildade sempre traz ganho. Tá? Na queda de Lúcifer, ele se transformou de anjo de luz para senhor das trevas. Ele se transformou num homem, num anjo bonito, ele perdeu totalmente a sua beleza, né? Por isso que hoje a gente fala, ele é feio como cão. Então, já fica aí, né? Ele perdeu o seu propósito, a sua posição. Ele perdeu as ruas afogueadas. Ele perdeu o principal, que era a presença de Deus na vida dele. Quando ele vem e fala a mesma mentira para um homem, cita o orgulho e a independência no coração do homem. O homem perde a força, a vida, a sua posição como filho também. A semelhança de Deus, perde a sua casa e o principal, a comunhão com Deus, que é a presença de Deus, a proximidade com Deus. Ele não consegue mais notar. E aí que sim, a vida se torna difícil. A gente consegue perceber que depois que eles saem, por causa do pecado, do Éden, o que acontece? A destruição familiar é instalada. Quem que matou quem? Abel matou Caim ou Caim matou Abel? Ah, bom. Eu quero saber se vocês estão acordados de manhã. Caim matou Abel, amém? Matou Abel por causa da inveja, mas é porque entrou o pecado. Se você analisar aquela história de Caim e Abel, tinha inveja. Mas por que ele não foi humilde se Deus falou para ele, olha, o pecado está na tua porta, se você fizer bem, por que você não vai receber o bem? Era uma questão dele se humilhar diante de Deus, falar, Deus, ok, estou errado, nossa, meu irmão foi sugoi mesmo, eu reconheço os meus erros, eu reconheço a minha limitação. Não, ele foi lá, quem, né? Sabe aquele filme?
né? Matou o cara. Não foi com faca, foi com pedra. Amém? Mas eu estou lembrando de um artigo que eu li ontem, que uma mulher emagreceu e a outra quis matar ela porque não emagreceu. Isso é orgulho. Não é? Isso aconteceu em Sorocaba, lá do lado da minha cidade. Quem me mandou o artigo foi a pastora Sheila. Não é verdade? Ainda a página é Sorocabices, né? E aí eu fui ler, né, para rir um pouco, né, o artigo, porque eu ia perder. Aí eu falei para ela, toma cuidado, hein, porque ela já emagreceu quase 20 quilos, né? Eu falei, toma cuidado, né? Eu não emagreci menos, eu estou brincando. Emagreci menos. Aí ela falou, eu vou tomar cuidado, né? Porque as coisas estão doidas hoje em dia, né? As duas eram amigas de infância, as duas lidavam com peso. Uma foi fazer uma viagem com a irmã se preocupou com a saúde, fez ela emagrecer 20 quilos em 4 meses. Quando a outra voltou, a que estava gorda, não perdeu nenhum quilo, ficou louca. Eu achei legal que o artigo falou assim, que ela foi atrás para matar, mas por causa do excesso de peso, ela não conseguiu matar. Imagina a gorda correndo atrás da magra, não é verdade? Má condição física, estava escrito, por causa da sua má condição física, ela não conseguiu destruir a vítima. Aí eu achei muito legal, e eu vejo, poxa, não era melhor ela olhar para a amiga dela e falar, nossa, como você conseguiu? Isso é humildade. Me ensina, me ajuda a emagrecer. Não, vou matar, então. Não é verdade? Porque é mais fácil a gente aniquilar aquilo que nos cutuca do que a gente lidar com aquilo. Esse é o problema do orgulho dentro do ser humano. Ele não reconhecer a sua situação. Vamos voltar para a Bíblia, amém? Né, eu queria aprender com alguns homens de Deus aqui, que foram de Deus, mas eles caíram nesse pecado. Então, abre sua Bíblia em Juízes 13, 2. Ali fala sobre um camarada chamado Sansão. Chamado Sansão. Né? 13, 2, ele fala que ele era nazireu, e havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos, ok? Aí um anjo aparece, declara que ela vai ter um filho, e que esse filho vai ser nazireu, e nazireu desde o nascimento, ou seja, o nazireado eram votos que a criança estaria guardada, protegida, e ele foi ungido desde pequeno, ou seja, ele foi um escolhido de Deus para libertar Israel. Ele se tornou o 13º juiz de Israel, amém? Ele tinha que libertar aquela nação e julgar aquela nação. Quer um posto maior do que esse? Não tem. Ok? Ele foi predestinado, não gosto de usar essa palavra, mas vamos usar hoje, só um pouco, tá? Ele foi já escolhido dentro da mãe dele, para um fim específico consagrado, mas para que ele tivesse a presença de Deus, a unção de Deus, pudesse vir capacitá-lo naquilo que ele precisava fazer, tinha algumas coisas que ele tinha que obedecer, regras que ele tinha que obedecer, regras, mas por amor a Deus, amém? Só que esse camarada aqui, quem já leu a história? Levanta a mão, amém? Todinha. Dele, pelo menos dele, né? Ok? Tá vendo? Quando eu falei que ele leu a história, todinha. Não, ele leu um versículo. Você leu agora comigo, não vale, levanta a mão. Quem entende a história, quem não entende, você vai ter bastante coisa para ler essa semana. Amém? Então, ele fala, ele se obstina, né? E eu coloquei aqui que ele teve orgulho de ser, né? Ele nasceu consagrado de uma mãe estéril, através de um anjo que vinha e falou com o pai, e falou com a mãe. Ele tinha uma força sobrenatural, uma vida cheia de coisas para alcançar, amém? Mas também tinha capacitação para alcançar essas coisas. Mas um dia ele se obstinou, por ele pensar que ele já sabia, o que ele fez? Ele falou assim, pai, mãe, eu vi uma moça da outra tribo, de Tímina, consegue essa mulher para mim. Ele não perguntou se os pais, o que vocês acham de eu namorar essa mulher? Não, ele falou assim, vai lá, e ele fala, consiga a moça para mim, porque é essa que eu quero. Se você ler o texto, você vai ver. Então, tipo, eu não estou te dando opção. E o pai dele, a mãe dele falou, cara, não tem mulher aqui dentro, não? Não tem mulher na tua tribo? Falou, você sabe que isso é errado? Ele, não, é essa que eu quero. Você vai lá e faz o que eu quero, pai e mãe. E aqui ele já quebra a primeira coisa que a gente vê, o primeiro princípio, que é o quê? A obediência pai e mãe, a honra pai e mãe. Porque o orgulho dele, eu sou consagrado, eu sou cara, não vai dar nada para mim, eu sei o que eu estou fazendo. E o pai e a mãe vai lá, e Deus usa essa oportunidade, porque Deus estava procurando uma oportunidade contra os filisteus. Mas Deus poderia achar uma outra oportunidade.
Deus não estava limitado naquela oportunidade. Agora, as consequências ele vai sofrer. Ele vai sofrer dessa escolha. Amém? Sansão, ele fez um desprezo, ele trouxe um desprezo ali na sua família. E esse desprezo gerou de orgulho, gerou uma obstinação, gerou uma desonra, uma desobediência aos pais. O resultado, depois você lê, dessa coisa toda que ele quis na vida dele foi desgraça, vergonha, divórcio e frustração. Divórcio entra aqui. Porque a mulher dele foi tirada e passada por outra pessoa ali, no final. Da confusão toda, se você ler. Amém? Então, eu quero que você entenda que quando não há essa humildade, quantos de nós aqui fizemos o que nós queríamos quando a gente era jovem? Sim ou não? Aí hoje, às vezes, as pessoas elas olham para minha cara e falam, eu não aguento meu marido. Não fui eu que escolhi. Eu aguento o meu. Amém? Entendeu? Porque fui eu que escolhi. Amém? Mas, tá bom, foi ele que me escolheu. Mas uma coisa aconteceu. Quando eu tinha um namorado que eu gostava muito e, para mim, eu tinha até juntado os trapos com ele. Ai, Jesus, está ficando difícil. Ai, revelações em alto nível. Ai, Jesus. Deus trabalha, amém? Mas eu tinha algo dentro do meu coração. Deixa eu terminar a história para ficar melhor. Amém? Tinha algo dentro do meu coração. Eu sabia que isso ia desonrar meu pai e minha mãe. Falta de convite não foi. O cara guardava o dinheiro em cima de uma caixa de sapato, em cima do guarda-roupa. Aí você imagina onde que eu ia estar hoje. Pensa. Mas eu estava apaixonada, eu estava completamente apaixonada. Né? Eu brigava, a gente se batia, eu dava tapa nele, ele dava tapa em mim e assim ia. Mulher de malandro, não é verdade? Só que quando você está apaixonado, você não consegue ver, verdade? Ou só eu que me apaixonei na vida? Amém? Se você falar que não, vai ficar feio para você. Amém? E minha mãe falava, Márcia, eu não te criei para isso, Márcia, eu não te criei para andar de botina, Márcia, eu não te criei, não estou pagando uma escola de inglês para você viver assim loucamente, coisa e tal. E eu, queria sair daquela coisa, mas não saía. Mas dentro do meu coração acoitava, ou seja, eu abrigava aquilo. Nossa, se eu fizer isso, vai ser muito desprezo para o meu pai e para a minha mãe. Eu vou ter uma vida completamente que não tem a ver. Para o meu pai e para a minha mãe, vai machucar o meu pai e minha mãe. Então, eu escutava, não conseguia me desvencilhar daquela paixão. E aí, Deus interviu, e isso daí é uma outra história. Né? Deus interviu, porque quando você ora, mesmo que eu não era crente, eu orava, e eu comecei a comparar o meu pai com aquele rapaz, eu falei, não tem nada a ver. Eu falei, eu vou sofrer, mas eu não conseguia sair daquilo. E quando eu conheci meu marido, uma das coisas que todo mundo aprovou, todo mundo dizia, o Fábio é bonzinho, o Fábio é bonzinho, o Fábio é bonzinho. Casa com o japonês, que ele é bonzinho. Né? Casa com o japonês, ele é um amor, ele gosta de você. Olha, ele anda quilômetros para ir atrás de você. E eu comecei a comparar a diferença de um e outro. Né? E aí, eu já estava livre do outro mesmo, né? Então, aí acabei casando com meu marido. E o que foi bênção, né? O que foi bênção para mim tem sido até hoje. Mas eu vejo que Sansão não fez isso. E ele fez o que ele quis na vida dele. E esse fazer o que quer já é um sinal de orgulho na nossa vida. Amém? Isso vai para você, mulher, dentro do casamento. Isso também vai para você, para homem, dentro do casamento. Nós não nascemos para ser independentes. Nós nascemos para ser interdependentes. Então, essa conversinha de independência lá é do cão, literalmente. Amém? Porque, eu vou ser independente do meu pai e da minha mãe. Quando você casa, você vai ser dependente do seu marido. Você vai trazer um problema nesse casamento se você não aprender a interdependência dos seus pais, ainda que você seja mais velho e esteja em casa. Sim ou não? Por que a gente que geralmente casou? Para sair da casa do pai e da mãe. Sim ou não? Eu estou mentindo? Não aguento mais essa véia me pegando no pé. Não aguento mais esse cara quadrado. Né? O que você faz? Vazou. Adiantou? A minha pergunta é, o problema foi junto com você. Não adianta. Amém? Não adianta. Se você não for uma pessoa dependente do seu pai, o homem não for uma pessoa dependente, interdependente do seu pai, ouvir conselho, tal, tudo, você vai aprender com quem ser homem? Você vai aprender com quem tratar uma mulher? Com quem? Você não vai conseguir isso sozinho. E aí a gente traz esse problema agora para Deus. Quem não consegue ser interdependente na terra não consegue ser dependente de Deus. E o pecado, então, você pode ser crente, mas não ser dependente de Deus. O que vai te remeter para uma vida de religião e cansaço.
E aí você vai chegar um dia e falar, a igreja proíbe um monte de coisa, estou cansada. Não tem a ver com proibição, tem a ver com a falta de dependência a Deus. Amém? Porque a gente só consegue receber favor de quem a gente depende. Amém? A criança, aí as criancinhas novas dependem do quê? Da mãe pegar, do pai pegar e alimentar. A nossa falta de humildade diz, não, eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém. E aí Deus vem e trata, porque Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde, amém? Os pais, eles representam a autoridade de Deus na terra. Provérbios 30, 17 fala, os olhos de quem ridiculariza o seu pai, de quem trata sem consideração e obediência a própria mãe e o próprio pai, o que acontece? Aí ele está aberto a ser atacado pelo inimigo, serão arrancados pelos corvos do vale, os olhos deles serão devorados pelos filhotes dos abutres. Ou seja, a pessoa ela perde visão na vida dela. Ela não sabe se ela casa, se ela compra uma bicicleta, ela não sabe se ela vai para o Brasil, ou se ela fica aqui, ela não sabe o que ela faz da vida, porque ela fica totalmente sem visão espiritual. Ou seja, a interdependência dos pais nos dá um rumo na nossa vida. Se eu tivesse desobedecido e desonrado minha mãe e meu pai totalmente, eu tinha me lascado, eu estava não desprezando esse trabalho, mas eu estava de trás de uma banca de quitanda, vendendo fruta. Porque não ia sair disso. O rapaz não saiu disso até hoje. E era isso que eu ia ser, quitandeira, não desprezando a profissão. Mas Deus tinha algo muito maior para mim. Amém? Eu acredito. Amém? Porque cuidar de pessoa é melhor do que cuidar de melancia. Eu sei que eu ia vender pra caramba, mas, entendeu? Não sei não, eu não sou boa para vender, não vendo nada. Amém? Os pais, eu acabo dando, eu quero vender. Os pais têm poder de abençoar, de autorizar a prosperar, a ter uma vida longa e dar tudo certo. Efésios 6:1 fala, honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, é quando isso é quebrado. Então nós estamos debaixo já da cegueira espiritual, amém? Mas o que é uma desonra? O que é um orgulho, como disse o nosso irmão, falou sobre honra, né? E eu já tinha escrito aqui, o que é honra? Tem gente que pensa que honra é só dar presente no dia das mães, no dia dos pais, ou então dar uma batidinha nas costas e fazer alguma coisa de vez em quando para os pais, mas honra é mais do que isso. Honra é amar, é respeitar, é levar em consideração, é dar amor, é reconhecer que aquela pessoa está acima de você. Como disse ontem o meu marido, um comentário que ele fez, honrar o esposo é mais do que você só fazer as coisas para ele. Você pode fazer todas as coisas para o seu esposo, não está honrando ele. Está com o coração fechado, com o coração magoado, fazer, toma aí, homem. Entendeu? Isso não é honra. Isso é, cutuca o marido para sair uma briga. Isso é isso, não é verdade? Agora, honrar é quando existe um respeito e uma submissão debaixo do seu coração, porque você reconhece por amor aquela pessoa. Não importa se seu marido é crente ou não. Não importa se seus pais são cristãos ou não. Quando você honra alguém, trata com amor e respeito, você recebe aquilo de volta para você. Só que a gente, como Sansão, como ele não vê a colheita logo de imediato, ele continuou fazendo as peripécias dele, tudo bem. Só que isso que ele acoitou no coração dele, levou ele a matar um leão, depois quebrar um outro voto, comer o mel, e começou a quebrar um monte de voto. A vida dele foi marcada por prostituição, um homem que era santo de Deus. E no final, ele perde o quê? A capacitação dele, o propósito dele. Ele termina fazendo uma coisa boa, eu acredito que ele terminou salvo, ele terminou em arrependimento, mas terminou antes, porque ele fez a vida dele do jeito dele, como ele queria. Me deixa viver a minha vida. E a gente vê que quando o orgulho entra na vida do ser humano, ele fica burro. Burro. Ele perde a visão de vida, ele não consegue discernir, você já viu? Você já conversou com alguém que você fala, olha, é simples, a pessoa está num rolo na vida dela. Você fala, olha, é simples. Isso. A pessoa fica, estou na dúvida, está difícil de eu decidir isso, não entendo. E você olha para a cara da pessoa e fica, como que está difícil? Como que está difícil? Está na cara, estou escrevendo, desenhei, fiz desenho. Entendeu? E ela não entendeu. O porquê que se torna difícil decidir as coisas? Porque o orgulho já entrou dentro do coração. E quando o orgulho entra dentro do coração, fica complicado, perdeu a visão. Ela não consegue ter clareza naquilo que é óbvio para todo mundo. Sim ou não? Você já aconselhou pessoas assim? Eu já, infelizmente. E aí o que a gente faz? A gente só ora, porque não tem mais o que fazer. Amém? Se fosse você hoje, fosse pai e mãe de Sansão, amém? Sabe o que ele ia falar para você hoje? Mãe, pai, não tem nada a ver.
Essa mulher eu quero e não tem nada a ver. Ele nem sabia o que ele estava fazendo, ele nem sabia a profundidade do voto que ele estava quebrando com Deus. Ele não sabia do que ele estava ferindo o coração de Deus, o Pai. E por isso ele acabou terminando a sua vida antes. A mesma coisa que aconteceu no Éden, o mesmo engano. Aí a gente vê se repetindo na vida de Sansão novamente. Amém? A segunda coisa que eu quero falar para você é de um homem que teve orgulho não só de ser, mas de ter também. Essas outras áreas que o orgulho entra lançando a humildade para fora. O rei Nabucodonosor está em Daniel 4, amém? Daniel 4, anote aí, o 8. E também o 23 e o 27. Amém? Daniel 4, no 8. Achei. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesassar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Esse Deus é o mesmo que teve que jogaram lá Daniel na cova dos leões, e ele se importou com Daniel, e quando ele chegou lá, viu os leões com a boca fechada, e viu que realmente o Deus de Daniel era Deus verdadeiro, e ele começa a adorar também o Deus verdadeiro de Daniel, amém? Só que é o seguinte, nesse versículo, eu escolhi esse versículo porque você consegue ver que ele era politeísta, ele ainda adorava outros deuses, não era só o Deus de Daniel, era outros deuses no meio daquele monte de deuses que ele adorava. Ele viu que Deus era Deus na vida de Daniel, ele pegou aquele Deus, trouxe para dentro dele, mas ele não adorava somente a Deus. Por que ele não conseguia adorar somente a Deus? Por causa do orgulho. Ninguém que é orgulhoso consegue adorar a Deus. Desculpa eu falar isso, só consegue adorar a Deus quem é humilde. E o que é adorar a Deus? A adoração, ela não começa aqui no louvor. Ela começa na sua vida diária. Não só quando Deus faz uma coisa boa, mas quando você reconhece que você depende dEle. Aí começa a sua vida cristã. Eu acordei hoje, eu dependo de Deus. Fui dormir, eu dependo de Deus. Eu comi bem, eu dependo de Deus. Comi mal, eu dependo de Deus. Amém? Seja lá o que eu fizer na minha vida, eu vou fazer uma viagem, dependo de Deus para chegar do outro lado. Amém? A gente vive uma vida muito alheia, porque a gente pensa que Deus é aquela coisa. Às vezes a gente está sendo politeísta como Nabucodonosor, eu não vou falar em línguas, amém? Entendeu? Nabucodonosor. Ele reconhece que aquele Deus funciona e ele traz para a vida dele. Não é assim. Que Deus queria, viu o coração faminto e sedento de Nabucodonosor e queria, assim, que ele entendesse e conhecesse a ele mesmo. Então, Deus dá um tempo para ele. Deus dá um tempo para ele. Conforme esse tempo passa, no versículo 30 ele fala, vejam, a grande Babilônia, com o meu próprio poder, construí esta cidade para ser o centro de meu reino e mostrar o esplendor da minha majestade. O coração do rei aqui, ele é mostrado pelas palavras dele. E Deus dá um sonho para Nabucodonosor e Daniel sugoi. Daniel é Daniel, né, gente? Lê Daniel, porque ele é muito sugoi, como José é sugoi. Mas ele chega assim, olha, rei, eu gosto de você. Você é meu amigo já, eu sei que a gente tem uma amizade. E eu não queria estar falando essa verdade para você, rei. Eu queria estar falando para os ímpios aí fora, mas eu vou ter que falar para você. Vai acontecer isso, isso, isso na sua vida. O que ia acontecer? Ele ia ser tirado do convívio humano e por 7 tempos, ou 7 semanas, ou 7 anos, ou 7 tempos, a Bíblia não especifica o que é esses 7 tempos, eu acredito que foi um longo período, ele fala, você vai comer com os animais. Agora imagina um cara que é rei e já está falando, olhou para todo o seu governo e ele conquistou coisa pra caramba, gente. E aí Deus fala, vi um ser descer do céu e dizer, chega, basta. É hoje, acabou. Você foi longe demais, Daniel. Você foi longe demais, Nabucodonosor. Chega. Você precisa me conhecer, não entre os deuses. Não, você também não é um Deus. Você não conquistou isso, tudo que você conquistou foi porque eu permiti que você conquistasse. E aí Deus, ele vai revelar a ele mesmo nesses 7 tempos, amém? Então ele é expulso do convívio humano, come capim com bois, toma chuva, o cabelo dele cresce, a unha dele cresce, diz que o cabelo dele cresce como pena e as unhas crescem como garras. O que é? Ele realmente foi lá e virou bicho? Não, ele ficou louco, pinel, tantã. Porque quando a pessoa é louca, ela não fica no meio de quem é normal. Ele foi retirado por esses 7 tempos.
Isso é castigo de Deus, gente? Não, não é castigo de Deus. Isso é a fabricação do orgulho. O orgulho fabrica esse tipo de coisa. Como eu disse antes, além de cegueira, ele te traz loucura. Porque a pessoa orgulhosa, você fala, você está doido, você vai fazer isso. Pô, ninguém cuida de mim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não é verdade? Eu vou fazer, o pastor disse isso, mas eu vou fazer isso, porque eu acho, entendeu? Eu acho, e tudo vai achando, não é verdade? A mulher está lá, nossa, não vamos fazer isso, vai dar errado. Não, né? Ou vice-versa, né? O marido está falando e a mulher está lá, não, mas eu acho isso. Eu acho aquilo, amém? Eclesiastes 5:19. Vamos entender isso daqui. Quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e possessões e deu poder e habilidade para deles comer e se alegrar, receber a sua porção e regozijar do seu trabalho, isso é presente de Deus para ele. Ou seja, a capacidade de adquirir riqueza não vem de você acordar cedo somente. Se você acorda cedo e trabalha, parabéns para você ser uma pessoa responsável. Amém? Se você é zeloso com o teu trabalho, é claro que você vai adquirir honra. Quem que vai honrar uma pessoa desleixada? Eu não honro uma pessoa que é desleixada. Eu vou honrar quem é, né, madimê, porque é o certo. Seria injusto com o madimê a gente honrar o desleixado. Então, é assim que acontece na sua fábrica. Você honra o teu trabalho, o trabalho honra você com o salário. Amém? Só que, mesmo a gente tentando pelas nossas forças, o que ele está falando aqui? A dependência de Deus. A dependência de Deus. Olha, é Deus que me dá a condição. E é o que ele falou dos dízimos e das ofertas. Eu dou porque eu sei que Deus, Ele é meu protetor, Ele é meu provedor, através do meu serviço na fábrica. Através daquilo que chega na minha mão, Ele multiplica. É Ele que me dá oportunidades. É Ele que, se chegou esse carro na minha mão, é Ele que... Obrigado, Senhor. O Senhor me deu esse carro. Eu estava andando de Poisé outro dia, hoje eu estou andando com esse carro. Entendeu? Ah, eu comi hoje no Saizeria. Obrigado pelo Saizeria. Ah, eu estou enjoado de comer no Saizeria. Não vai comer em outro lugar. Porque está orgulhoso. Agradece a Deus. Senhor, obrigado. Estou comendo aqui hoje. Obrigado. Se você não agradece, o agradecimento e a adoração, ela é uma espontaneidade de um coração humilde. Você está vendo que vai diariamente? É mais do que uma coisa religiosa. Vou orar pela minha comida. Obrigado, papai do céu, obrigado. Entendeu? Não é isso. Senhor, esse prato de comida está aqui, fui eu que consegui o prato de comida. Não foi, não foi, não foi. É Deus que te dá capacidade de conseguir esse prato de comida, é Deus que te abre portas de emprego, é Deus que proporciona para você o tudo. Sabe esse sentimento de nada ser, essa coisa de nada sou, mas eu sou filho e eu sou provido pelo meu pai? Esse é o sentimento de humildade. Não é eu sou filho do rei e o rei me abençoa, não é. Eu nada sou. E Deus tem misericórdia da minha vida. Eu nada sou e Deus me dá graça para prosperar. Graça é favor. Eu e você precisamos do favor de Deus diariamente, amém? Então, quando eu estou nesse lugar certo, de humildade em Deus, eu reconheço Deus em todos os meus caminhos, eu reconheço o Senhor, eu estou no lugar certo da humildade e o orgulho não está no meu coração. Compensação, quando é o contrário. Não, pode deixar que eu vou conseguir. Você já tentou emagrecer você conseguindo? Já não funciona. Não funciona. Funciona até por um espaço de tempo. Você perdeu o peso daquela vez, mas voltou tudo. Não é? Então, tem que depender de Deus. Vou contar um segredo para você. Tem que orar todo dia, irmão. Falar, Deus, eu não consigo emagrecer. Abençoa meu metabolismo. Abençoa, Senhor. Me tira a vontade de comer essas coisas do inferno que o pessoal aparece oferecendo. Bolo de chocolate, etc, etc. Senhor, me dá o domínio próprio. Espírito Santo de Deus, eu não consigo nem levantar e fazer a tal da ginástica que me mandaram fazer, mas não é por força, nem por violência, mas é pelo teu espírito. Eu preciso disso, Senhor, para a minha saúde. Você não precisa isso só para ficar mais bonito. Você precisa isso para a sua saúde, para não morrer cedo. E aí a coisa funciona, gente. Acredite, funciona. Mas tudo Deus quer tratar o orgulho na nossa vida, amém? Então, o orgulho de Nabucodonosor, ele sempre parou ele. E depois disso, você vai lendo esse livro e você fala assim, e então teve um dia que eu voltei em mim. É o dia que Deus trabalhou no coração dele e falou, o cara aprendeu a lição. E agora eu reconheço esse Deus. Somente esse Deus. Amém? Às vezes a gente se autoconsidera. Às vezes o Deus que a gente está concorrendo no nosso coração é nós mesmos. Nossa, é muito legal, muito bom, muito da hora. Eu consigo, eu posso, eu faço, eu vou em frente.
temos que render isso a Deus. E o terceiro é o orgulho da reputação, do que eu aparento para os outros, amém? Eu quero falar em 2 Reis 5, 10, 13, sobre Naamã, e tem muito mais outras pessoas dentro da Bíblia que a gente vai encontrar. Tem Paulo, tem Herodes, que não era crente, mas também se orgulhou. Falaram, nossa, sua voz está igualzinho dos deuses. Aí o bicho comeu ele imediatamente. Foi se comparar, foi fazer besteira. Nossa, você está muito sugoi. Aí ele, eu estou sugoi. Aí os bichos começaram a comer ele. E muito mais pessoas, né, na palavra de Deus. Aqui, quem conhece 2 Reis 5, 10. Deixa eu achar o meu aqui. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, a tua carne tornarás e ficarás purificado. Amém? Aqui quem conhece essa história, amém? Amém? Alguns poucos, quem não conhece, eu vou contar. Esse cara aqui, ele era um comandante do exército da Síria, um herói de muitas batalhas, mas ele sofria de uma doença de pele. Alguns historiadores dizem que é lepra, outros dizem que não é lepra, é uma outra doença, que ela infectava até a roupa mesmo, saía feridas no corpo dele. Bom, seja lá o que for, o cara era doente, tá bom? Então, essa doença era incurável, tá bom? E ele sofria disso. Então, ele foi levado para ele uma escrava de Israel, e essa escrava humilde, olha para o seu senhor, se ele também fosse um mau senhor, eu acredito que ela ia falar, quer saber? Deixa para lá, esse homem está doente, vai morrer logo. Mas eu acho que ele era um bom senhor, ele devia ser um homem de caráter, e eu quero acreditar nisso, amém? Ela falou, olha, tem em Israel um profeta, se você quiser, o meu senhor poderia ir lá e ser curado. Então é feita uma carta, tudo tal, o rei que recebe a carta, ele queria ver o profeta, Naamã queria ver o profeta, rasgar as roupas em humildade, achando que era um pé de briga que estava procurando de uma nação contra a outra. E aí Eliseu fala, não, pode mandar esse cara vir, se quer ser curado que ele quer, manda ele vir então. Né? Só que então Naamã vai tal, com todos os seus escravos, com todos os oficiais, com tudo aquilo que é o aparato dele, porque ele era grande, ele era honrado. Quando chega lá, cadê o profeta? Bate lá e o profeta nem e o que eu tenho com isso? Né? Aí o profeta não recebe ele e fala, o Naamã, manda lá ele mergulhar 7 vezes que ele vai ser curado. E é exatamente a mesma coisa que Jesus faz com a mulher sírio-fenícia. E a mulher está lá, por favor, cura minha filha está endemoniada, cura minha filha. E Jesus só olha e fala, só dou comida para os filhos. Aí ela se humilha e fala, não, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos filhos. Ou seja, eu preciso muito, não me importa o que vai sobrar para mim, eu só preciso de você. Ela se quebranta. A resposta dela não foi mais um orgulho. Ah, é? Assim? Então pode deixar, eu dou um jeito, eu vou para um outro médico. E ela tinha dinheiro para isso. Mas ela decide se submeter e reconhecer Deus como Deus, ou seja, Jesus como Filho de Deus. E aqui Naamã fica irado, ele fala, o quê? 7 mergulhos, eu vou ter que me despir, eu vou ter que aparecer aqui na frente, nesse rio feio, tem rio lá na minha terra, 2 rios ele cita, muito mais bonito que esse aqui. Tipo, você não está entendendo quem eu sou? Você não está entendendo o que eu represento para esses homens que estão aqui? Você não está entendendo quem eu sou? Profeta, você devia vir com honra, você devia chegar para mim. Ele já estipula um jeito dele ser curado dentro da cabeça dele, porque o orgulhoso é assim. Essas coisas não saem do jeito dele, não funciona para ele. Não está bom, ele está insatisfeito. Humilde não, tudo que você dá para ele acolhe. Ele se satisfaz com aquilo, não é verdade? Aquilo está bom, e porque está bom, aqui tem café lá atrás, para quem está dormindo. Né? E porque está bom para ele, então Deus vem com um favor sobrenatural. Pode trazer para mim também um cafezinho, vou negar este maço. Né? Aqui a gente vê que os oficiais estão ali do lado, e os oficiais que não estão orgulhosos, que são humildes, que estão entendendo a situação do cara, que amam o cara também, eu acredito. Fala assim para ele, por que isso é tão difícil para você? Não é tão difícil. Olha, o nosso ver não é tão difícil. Por quê? Porque eles não estavam cobertos com a cegueira do orgulho. Eles conseguiam ver claro, cara, você chegou até aqui. Obrigado, não é você. Você chegou até aqui. Você chegou até aqui. Já que você está aqui, o que custa? Você vai ser curado para sempre. Tipo, vai passar uma vergonha, mas é uma só. E depois você vai conseguir um benefício eterno.
Olha, você não vai precisar mais se esconder de ninguém. Você não vai precisar mais lidar com essas feridas debaixo da sua vida, debaixo da sua armadura, ou sei lá, os processos que ele tinha que passar para conseguir viver. E aí parece que a humildade, ela resplandece no coração de Naamã. E Naamã pensa, vou me dar mais uma chance. E ele vai lá, ele tira. E a Bíblia fala que a pele dele se tornou como de criança. Limpa. Até eu estou querendo uma pele dessa. Amém? De criança, não é verdade? Sem marca nenhuma. Porque você viu as criancinhas, que coisa mais linda? Somente um coração humilde realmente consegue reconhecer os seus próprios erros e as suas limitações. Nem sempre nós estamos errados, mas nós temos que reconhecer que nós somos limitados em alguma área da nossa vida. E é exatamente o orgulho que peca contra a unidade. Sabe quando você vai trabalhar numa equipe e não funciona a equipe? É porque tem alguém orgulhoso ali dentro. Porque se eu entender que o que eu consigo fazer, ele não consegue, e o que ele consegue fazer, eu não consigo fazer, a gente vai se entrelaçar. E a gente vai ser um. E é por isso que a Bíblia fala que a graça vem sobre a unidade. Porque ela vem debaixo de pessoas que são dependentes e interdependentes umas das outras. Tem muito casal que é complicado o casamento porque eles não são interdependentes um do outro e também não são dependentes de Deus. Então vai ser uma eterna competição, o apontar de dedos dentro do casamento, né? Aqui a gente vê que quando ele recebe isso, Deus também se revela para ele. Ele fala, olha, eu tenho um Deus lá, o Senhor que eu sirvo, o rei que eu sirvo, ele adora Rimon. Rimon é Deus da tempestade. E a gente vê que quem adora um Deus da tempestade vive na tempestade, não é verdade? Não é? Era a tempestade na vida dele, era isso aí. Ele vivia numa tempestade de luta com aquela enfermidade. E ele reconhece, não é esse tipo de situação que eu quero mais na minha vida, esse não é o meu Deus. Aí ele fala para eles, olha, eu vou ter que ir com o rei. E que o Senhor já me perdoe quando eu me prostrar, mas meu coração não está prostrado para esse rei, não. Estou fazendo por tabela, por obediência à autoridade na terra. Mas o meu coração, ele é para o Senhor, totalmente. E Eliseu fala, vai em paz. Vai em paz porque realmente você está justificado. Vai em paz porque agora você nasceu de novo. Porque a marca de uma pessoa humilde é uma pessoa que se abre para falar de si mesmo e para falar da verdadeira condição dela. Deus estava querendo falar para Naamã aqui, olha, assume a sua verdadeira condição para que a cura possa brotar. Mas o homem agora do sexo masculino, não o ser humano, o homem tem dificuldade de se abrir. Sim ou não? Só um pouquinho. Até com as esposas. Porque se eu me abrir totalmente para minha esposa vai pirar, porque ela está achando que eu sou um cara que consegue tudo. E, na verdade, eu estou mal enrolado nessa situação. Só que a esposa está ali para ser a ajudadora. E não para falar, pensei que você era forte, não é, hein? Não é isso. Sou esposa orgulhosa. A Vaste saiu ontem. Amém? Quem estava aqui sabe que a Vaste foi embora. Amém? Ou seja, isso daí, a esposa está ali para ajudar o marido, não para acusar o marido, e vice-versa. Mas o homem tem dificuldade, só que só quando o homem ele abre. Então, se ele não abre para a esposa, então abre para outro homem que seja capaz de liderar a sua vida. Não liderar, mandar na sua vida, te ajudar, te mentorear e te guiar num caminho que ele mesmo já passou. Porque mentorear é isso. Eu estar com o carro na frente, o seu carro está atrás e você está me seguindo. Amém? Você vai ter as suas próprias experiências na estrada, mas você está vendo a luz de trás da lanterna. E quando você está vendo a luz de trás da lanterna, você sabe, é seguro passar por esse caminho, porque essa pessoa já passou. Às vezes o homem tem problema no casamento e não procura um homem que já passou por uma situação no casamento para falar dos seus sentimentos. Ele pensa, agora eu tenho que lidar com tudo isso daqui. E não tem. Sempre tem alguém na frente. Mulher é a mesma coisa. Sempre tem alguém que tem uma família que já está mais adiante. Sempre tem alguém que você precisa de dica. Mas o que impede a gente de se abrir e pedir ajuda? O orgulho. O orgulho impede. Porque o orgulho, a gente vê que é uma coisa da natureza do homem caído. E não do homem Jesus. A nova natureza, não. E a minha pergunta hoje, para mim e para você, é porque às vezes a gente leva coisas tão longe na nossa vida. Enrola tanto tempo coisas na nossa vida. Antes de fazer o que é preciso fazer. Muitas vezes se despir,
reconhecer, Senhor, que eu não dou conta disso. Reconhecer que eu preciso da sua instrução, não só de Deus, ser dependente de Deus, mas interdependente das pessoas. Amém? Ninguém consegue nada sozinho. Amém? Ninguém consegue nada sozinho. A minha vida é minha. Quem sabe do que está acontecendo sou eu. Isso é o orgulho. Isso é o caminho de Sansão. Amém? Só a humildade nos garante nós permanecemos na presença de Deus. Amém? Quando o nosso relacionamento ele é restaurado com Deus, em independência de Deus e humildade, você fala, Senhor, eu preciso de um coração humilde como o seu. Analisa a vida de Jesus e você vai ver. Ele não tinha que ficar falando para o povo o que ele estava fazendo, mas ele queria falar para os seus discípulos. Ele falava. Ainda que eles não entendessem, ele falava. Sabia que ele não ia ser entendido. E ele falava. Humildade. Você olha o coração de Jesus, você vê um homem humilde. Um homem que tinha tudo para se orgulhar, porque ele realmente é o Filho de Deus em carne, mas não se orgulhou. E às vezes a gente fica, eu já sei disso, eu já sei. Não tem nada a ver, pode deixar que eu estou dando conta disso. Deixa eu ser eu, não é verdade? Deus, ele envia um modelo na terra de Jesus como graça e humildade, porque a humildade, ela atrai o favor de Deus. Às vezes a gente está aqui na igreja, poxa, porque minha vida não anda, eu estou pedindo para Deus, estou pedindo para Deus, estou pedindo para Deus. A graça não chega. A graça não chega porque está na hora da gente se voltar em humildade para Deus e se arrepender de toda estrutura de orgulho, amém? Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos, aqueles que são autossuficientes, diz a versão amplificada. Mas dá graça, ou seja, favor aos humildes, aqueles que reconhecem os seus próprios erros, as suas limitações, aqueles que demonstram respeito, submissão e reverência e que são dependentes de Deus e interdependentes uns dos outros, amém? E isso é interdependência, é pai, marido, pastor, chefe, amigo. Às vezes é seu amigo que está falando alguma coisa, dando alguma dica e você... Quem é você? Sua vida é pior que a minha. Quem é você para me falar? Sua vida é pior que a minha. Olha você nisso. Gente, isso é autocrítica baseada em orgulho. Isso é crítica baseada em orgulho. Quem é você? É alguém que está de fora, vendo algo que talvez esteja acontecendo na sua vida. E quando você acata aquilo em humildade de coração, você pergunta realmente para Deus, Deus, eu preciso ser transformado nisso que essa pessoa está fazendo? Está falando para mim? E Deus, ele vai fazer o que ele precisa, porque Deus não está te atacando. Ele quer que você seja próspero. Às vezes o favor de Deus fica pendurado em cima da gente, sabe? E Deus só esperando uma resposta certa de humildade, só uma resposta certa. E a pessoa lá, orgulhosa por dentro. Para deixar que... Quem é esse daqui? Quem é esse outro? Quem é esse? Olha aí a sua vida. Olha, se a gente não dá conselho baseado na perfeição, a gente dá conselho baseado no amor. Concorda? Concorda? Quando você aconselha seu filho, você aconselha o seu filho baseado que você é perfeito? Não. É porque você ama o seu filho. Poxa, esse caminho eu já passei, cara. Vai dar ruim. É baseado no amor de poupar. Exatamente. Às vezes Deus está querendo nos poupar das coisas também como um pai. Mas o nosso coração orgulhoso, ele está endurecido. Amém? Jesus, ele veio salvar a gente da onde? Desse engano, para restaurar a semelhança da humildade de Deus, para que a gente tenha o favor dele. A marca da nossa redenção, sinceramente, é um coração que é ensinável, que recebe não só o favor, mas recebe a instrução, tanto de Deus como uns dos outros. Mateus 11, 28, ele fala, Jesus assim, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e você encontra descanso para a sua alma. Quando o nosso coração ele começa a entrar no nível de humildade em Deus, de dependência de Deus e interdependência dos outros, começa a gerar um descanso nas nossas tempestades de que Rimon trouxe por causa do orgulho dentro de nós. As nossas, é de dentro para fora. E não é uma coisa, a situação de fora pode não mudar, mas dentro começa a mudar. Porque a maneira como você vê as coisas começa a mudar, porque agora você vê as coisas da maneira de Deus e não da sua maneira. E aí você pode orar sobre aquela situação. Você começa a declarar bênção naquela situação. E a coisa começa a acontecer, porque o favor de Deus começa a acontecer. Se o próprio Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz, obediente ao Pai, ele não falou assim, gente, sou filho de Deus, eu sou o rei, hello, chegou o rei. Filho do homem lá em cima, entendeu? Que nem a Xuxa falava, o cara lá em cima, absurdo, né? O cara lá em cima é o capeta, que também está lá em cima. Depois vai ser para outra pregação, entendeu? Mas sou filho lá do cara, do boss, todo mundo se prostra.
Não era isso. Ele mesmo, que era Deus, até o final, obedeceu. Isso fez diferente de Sansão. Ele cumpriu a missão dele, foi recebido em glória, triunfou sobre todas as coisas. E hoje nós estamos aqui reunidos nesse nome que é sobre todo nome. Deus honrou Jesus. Ele não se honrou. Ele sempre apontava, tem alguém que me mentoreou, tem alguém que me instruiu. Eu estou dependente do Pai. Não só mostrando um relacionamento de intimidade, de humildade, mas de dependência total de Deus. Amém? Eu espero que essa palavra tenha abençoado sua vida. Amém? Eu espero que essa palavra tenha dado norte na sua vida. Amém? Porque hoje em dia, o pecado, eu estava falando, o pecado base, hoje em dia não, o pecado sempre foi o mesmo, mas hoje em dia a gente vê mais claro esse pecado base de tudo, o orgulho. A ausência de humildade. Porque a internet promove isso. Se você não concorda, coloca na internet que você não concorda. Comenta lá no comentário do outro que você não concordou. Fale a sua opinião, expresse a sua opinião. E o ser humano está ficando emburrecido. E assim é com a palavra de Deus. Hoje se questiona a palavra de Deus de uma maneira tenebrosa. E é o orgulho. E quando a gente tem esse coração endurecido, a gente não consegue ver a verdadeira palavra de Deus. O rema não acontece. E nós não conseguimos tomar as decisões necessárias. Amém? Queria pedir para você ficar de pé. Eu queria orar com você nesse momento. O que a gente vai orar, pastora? Vamos pedir para Deus tirar esse orgulho? Não. Deus vai mostrar para você áreas do seu orgulho. Ele não tira. Você se rende e ela some, ela desaparece. É onde o pecado, ele perde o poder. É quando a gente se rende diante de Deus. Amém? E isso tem que ser algo voluntário. Amém? Tem que ser algo que você reconheça, né? E que você precisa de mudança, né? Eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Eu preciso reconhecer que eu não dependo totalmente do Senhor. Eu preciso reconhecer que eu não tenho sido interdependente das pessoas. Que eu não sou uma pessoa difícil. Se existem áreas de desonra, de desobediência na sua vida jovem, adolescente e criança, em nome de Jesus. Nos dá um coração ensinável, Senhor. Nos dá um coração que se arrepende, Jesus. Nos dá um coração sábio. Hoje, Senhor, para aprender a Tua palavra, Senhor. Senhor, hoje nós aprendemos com a vida de Sansão. Declaramos que não queremos o mesmo final que Sansão. Em prostituição, em desprezo, em vergonha, com os olhos furados. Senhor, nós vemos que essas três pessoas, elas ficaram doentes. Duas perderam visão de vida. Se transformaram em embrutecidos, enrijecidos. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. E isso nos deixa muitas vezes irreconhecível. O orgulho deixa a nossa vida irreconhecível. Nós nos transformamos em uma pessoa que está bem longe da aparência e da semelhança de Cristo Jesus. Assim como o Senhor Nabucodonosor ficou irreconhecível e se isolou, se tornou uma pessoa isolada, fora do convívio de outros, por causa do orgulho, que mudou a sua aparência exterior, mas não só mudou a sua aparência exterior, mudou o rumo da sua vida. Hoje, Deus, nós te pedimos, tem misericórdia de nós. Assim como Naamã, que entendeu que a sua necessidade de reconhecer os seus próprios erros, as suas limitações, de reconhecer não nas suas ideias, mas reconhecer aquilo que ele estava precisando se despir e lançar de fora de uma vez por todas. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que nós, como igreja do Senhor, venhamos a reconhecer a nossa necessidade de exposição, a pessoa certa, da maneira certa, abrir nosso coração para ser mentoreado, para ser liderado. E assim comece os pais aos filhos e os filhos aos pais, o esposo à esposa, a esposa ao esposo, a ovelha ao pastor, o liderado ao líder. Em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, nós declaramos que o
depende do Senhor nas conquistas que você pretende, se você depende dele, vem aqui na frente. A palavra do Senhor não é para acusar, ela é para libertar. Ela só acusa o orgulhoso, ela só fica esquisita num coração que resiste, porque a palavra ela é viva e eficaz, e ela corta hoje, e ela divide no nosso íntimo as nossas motivações e as motivações do Senhor. Troca hoje as suas motivações pelas motivações dele. Vem render. Você que tem filhos para criar, você depende de Deus para ser um bom pai, para ser uma boa mãe. Você não consegue ser um bom pai e uma boa mãe somente estudando, somente sabendo. Saiba disso. Criar o caráter de outra pessoa só depende de ser humilde e manso. Só depende de Jesus. Venha, venha, venha. Renda-se a Ele hoje. Rendemos-se ao Senhor. A nossa família, o nosso casamento. Ah, Senhor, os nossos sonhos, até os mais íntimos, Senhor. Senhor, nós reconhecemos que perdemos a visão das coisas. Nós reconhecemos que perdemos o rumo da nossa vida. Nós perdemos o rumo das coisas, porque a nossa desobediência e orgulho começou lá em casa com os nossos pais. E até hoje, ela ainda se estende dentro do nosso casamento. Ela se estende dentro da nossa casa. As mulheres contra os maridos contra as mulheres. Não há muitas das vezes conversa. Não há honra dentro do lar, não há amor, não há respeito. Quantas mulheres faltam com respeito aos seus maridos por causa do orgulho de saber mais. Elas saíram de casa de maneira errada. E hoje elas desrespeitam o seu esposo. E assim também os homens. Seja lá pelo que você fez, seja lá por essa ideia que foi discutida dentro de você, que o homem tem que ser independente. Tem sim que ser independente. Tem que ser independente quando cresce. Responsável. Não é independente, é responsável com as suas coisas. Mas deve ser dependente de Deus e ter o mesmo coração de Cristo, e tratar a sua esposa com amor e respeito também. E assim as mulheres devem respeito aos seus maridos, e assim os filhos devem respeito aos pais, e os pais devem o amor a seus filhos. Senhor, coloca hoje no seu devido lugar, Senhor, todos os planos e todos aquilo que precisa ser tratado em nosso coração. Uma cultura de honra ao Senhor, de reverência, de amor e de respeito, e a uns aos outros a interdependência. Senhor, eu oro para que nesse momento a visão seja restaurada, a visão espiritual seja restaurada, a visão seja restaurada em planos, aquilo que carreiras sejam liberadas, o futuro profético para essas famílias, para esses homens e mulheres, seja restaurado hoje. Seja restaurado, porque é o teu favor que traz isso para nós, Senhor. E nós reconhecemos o Senhor, assim como Davi disse: eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos. Se eu saio dessa igreja e vou trabalhar, se eu saio dessa igreja hoje e vou comer algo, se eu saio dessa igreja e vou para minha casa, é assim que o Senhor me permite fazer. E eu reconheço a tua bondade, o teu favor e a tua misericórdia, Jesus. E por isso que minha adoração, ela não se resume numa música, ela não se resume somente em cantar na igreja, ela se resume em reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos, tudo que o Senhor provê para mim. Eu te adoro, e eu sei que tu és o meu Pai, e eu sei que tu és o Senhor, o meu Rei, o meu Deus, o meu Senhor.
olhos espirituais, abrindo os olhos para o teu futuro, abrindo os olhos. Restaura a visão daqueles que perderam a visão, restaura a pele, a vida, a sanidade mental daqueles que perderam a sua sanidade por causa do orgulho. Hoje instala dentro de nós um coração humilde e manso, um coração que ama, igual o Senhor ama, porque o Senhor foi humilde e é humilde, Jesus. E nós queremos te conhecer, nós queremos só te conhecer. Ah, Jesus, nós queremos a restauração daquilo que foi perdido no Éden, a semelhança da simplicidade, de sermos simples como Jesus, de sermos simples como o Senhor é, até mesmo para olhar o erro do nosso irmão e perdoar ele. Hoje nós descemos do pedestal, do caminho solitário que o orgulho produz, e nós entramos hoje nas dimensões da humildade e da proteção, seja familiar, seja pastoral, seja do marido e da esposa, da família. Os filhos entram debaixo da proteção do lar, e hoje os pais, os cabeças, os sacerdotes, eles entram debaixo da proteção do teu Pai, de Deus, e as mulheres entram debaixo da proteção dos seus esposos. Senhor, restaura, Senhor, restaura o futuro brilhante que o Senhor tem para nós. Vem com o teu futuro brilhante, porque Deus, caminhos sempre são de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós mesmos desejamos. Senhor, em nome de Jesus, que toda teologia errada de medo de Deus seja retirada hoje, porque Tu és um Pai protetor. Eu abençoo você, meu irmão, na autoridade do nome de Jesus, que nós possamos caminhar em humildade e interdependência uns dos outros, dependentes de Deus, não olhando os defeitos uns dos outros, mas atentando para o amor que nos une em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua casa e seus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor e adore a Ele, adore a Ele. Nós dependemos de Jesus para nos curar quando nós somos feridos. Nós dependemos de Jesus para o dia de amanhã. Nós dependemos de Jesus para tudo, queridos. Sabe por quê? Não é que Deus é um Deus controlador. Isso é teologia do cão. É porque Ele é um Deus que nos ama. Ele nos ama tanto que Ele quer nos proteger como um pai protege seu filho do lugar errado. A gente não consegue entender o tamanho do amor de Deus. É mais fácil pra gente, às vezes, como ser humano, pensar: Deus controla, Deus põe regra, Deus é ruim, Deus é isso, ou essa pessoa é ruim, e isso é o orgulho que nos cega de ver o amor. Mas hoje seus olhos foram abertos para você entrar nas profundezas do coração de Deus e ver que Deus é um Deus cuidador, é um Deus protetor, é um Deus que cuida. Ele cuida tanto de você que Ele usa uma pastora bem ousada, entendeu? Para trazer uma palavra de manhã que você gostaria de ouvir. Vai dar tudo certo, mas eu estou aqui para te dizer: agora vai dar tudo certo. Antes não dá certo. Enquanto Deus não tratar o nosso interior, como Ele disse muito sabiamente, eu não sabia que Ele ia dar essa palavrinha. Deus não vai te entregar coisas maiores se o seu coração não der conta de cuidar disso. Então Ele prefere que você perca as coisas e não perca a essência. Mas não é que Deus tira. Ele não está tirando, é você que está resistindo às mudanças. Mas hoje não. Você parou de resistir às mudanças. Então o teu Pai, Ele vai te entregar os tesouros. Ele vai te entregar o que você precisa e muito mais além. Porque como pai, a gente nunca dá o que o filho só pede. A gente sempre vai além. E esse é um mistério que só pai e mãe sabem. Amém? Não importa quantas horas a gente precisa trabalhar, não importa quantas vezes a gente precisa passar por cima da gente mesmo para abençoar o nosso filho, a gente vai além. O amor de Deus é muito maior do que o meu, do que o seu como pai e mãe. Ele vai além. E esse amor é por você, porque você é filho, você é filho. E você está debaixo da bênção hoje, você entrou debaixo da bênção paterna novamente.
da dependência dele. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.